Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós mudamos de cenário, estamos falando ao vivo aqui de Portugal, estamos na Europa, visitando aqui minha filha, meus netos, meu genro, e estamos gravando aqui, falando ao vivo aqui de Caldas da Rainha, uma cidade histórica, aqui à distância de 1 hora de Lisboa. Pastor, professor Ilmar Satemeric Heller Kaiser, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, onde não temos aqui atrás a nossa logomarca, né? Nós estamos estudando a Bíblia Sagrada e estamos estudando livros históricos da nossa matéria chamada Introdução Bíblica 2, do nosso curso Base de Teologia. Vamos iniciar agora o livro de 1 Samuel. Então vamos começando 1 Samuel com a introdução. É um livro que vai contar a história de algumas personagens, né? Os personagens principais que nós teremos aqui serão Eli, que vai aparecer aí nos dois livros 28 vezes, Samuel aparecerá 109 vezes, Saul 295 vezes, Davi vai dominar o livro de 2 Samuel e a partir do capítulo 16 de 1 Samuel ele vai ser a personagem central, apesar que Saul ainda será rei, né? Saul governou por 40 anos, Davi aparece 455 vezes, Ana aparece 11 vezes, Eucana 8, Penina 2 vezes, Ofni e Finéias, filhos de Eli, 5 e 7 vezes, e o profeta, o último profeta, no caso, penúltimo, Eli, que governou 40 anos, morreu com 98 anos, ele vai aparecer 28 vezes aí, né? O livro de 1 Samuel faz a transição da teocracia para a monarquia. A gente vai encontrar aqui a história dos últimos reis de Israel, os últimos juízes de Israel, o último juiz, penúltimo Eli, ele morre, Samuel ainda governa mais ou menos, reina aí como juiz uns 40 anos, segundo a história, né, os cronologistas, não temos esse dado na Bíblia. Eli morreu com 98 anos, o livro de 1 Samuel, ele é o 9º livro da Bíblia, e tem 31 capítulos do livro de 1 Samuel, 810 versículos. Já diz que faz a transição da teocracia para a monarquia, o povo passa de uma liga tribal para a nação. Vai ser levantada a nação, vai ser constituída a nação, né? O autor é Samuel, evidentemente, né? Até o livro de 1 Samuel 25, certo? O relatório da sua morte, não vai ser ele, né? Vão ser outros. Depois deve ter continuado por Natã ou Gade. São profetas também, 1 Crônica 29, 29. O ano é mais ou menos 1100 por aí, né? Porque ele vai reinar uns 40 anos, e depois ele vai ter mais um período que ele vai estar junto de 20 anos, quando Eli morre, ele vai ter mais ou menos 20 anos, quando Eli morre, vai ficar governando por 40 anos até 60 anos. Com 60 anos, começa o reinado de Saul. Ele vai estar participando efetivamente do reinado de Saul até quase o final do reinado de Saul. Diz a história, os cronologistas da Bíblia, que Saul, quando começa a reinar, Samuel tem mais ou menos 60 anos, e Samuel teria morrido mais ou menos de 2 a 5 anos antes de Saul morrer. Então ele fica quase todo o reinado. Nos primeiros dias de Saul, ele está como se fosse assim um mentor, né? O chefe da casa civil, né? Saul não faz nada sem consultar Samuel, tudo depende de Samuel. É um governo incipiente, o governo está começando, né? Então a interferência dele no governo é muito grande. Ele tem essa influência direta. Você vê que as primeiras guerras de Saul é tudo com Samuel, até ele usa o nome de Samuel, né? Então, esse livro de 1 Samuel vem contar nesses seus 31 capítulos a seguinte distribuição. De 1 a 7 tem a história de Ana, com um marido chamado Eucana, e da história de Eli, a arca é roubada e tal, até a morte de Eli, capítulo 7, né? No capítulo 8 eles pedem um rei, capítulo 9 começa a escolha de Saul. Vai embora de Saul até o final do livro. A história de Saul vai concluir no capítulo 31, quando ele perde no Monte Gilboa a batalha para os filisteus, e os filisteus vêm no dia seguinte fazer o despojo, acham o corpo de Saul e a cabeça de Saul também, o corpo com a cabeça, eles degolam, né? Tira a cabeça do corpo, leva as armas de Saul para os templos deles, de Dagon, etc., e fixa o corpo dos meninos de Saul, que é chamado Jonatas, Isvi, o Abinadab, o Malquissua, os 3 filhos que acompanharam Saul na guerra, e fixa o corpo deles ali na cidade de Bet-Sean. E aí o pessoal de Jabes de Gileade, que era a primeira vitória de Saul, foi na batalha contra os amonitas, que estavam atacando Jabes de Gileade. O livro vai encerrar com a gratidão de Jabes de Gileade. Os homens de Jabes de Gileade vão se levantar e vão a noite inteira andar e vão lá e vão tirar o corpo
com a espada deles, vão tirar o corpo de Saul, dos filhos de Saul, dos 3 filhos dele, e vão retornar e vão sepultar, queimar, depois de sepultar, né, queimou, no lugar de sepultou, lá na cidade dele. Depois, anos mais tarde, Davi vai lá, vai buscar os ossos, no caso, as cinzas, e vai levar para o sepulcro de Quis, tá, na cidade de Gibeá. Aí nós encontramos, então, essa história aí, essa distribuição aí, né, dos capítulos seguintes. Do capítulo 1 até o capítulo 15, nós vamos ter aí somente os domínios, só se fala nesse pessoal aí, vamos ver aqui, o capítulo 1 é Eucana, Ana e Samuel, capítulo 2 o Cântico de Ana, muito interessante, e a situação dos meninos de Eli, a decadência do sacerdócio de Eli. Capítulo 3 vai falar sobre a Samuel, né? Deus fala com Samuel começa a ouvir a voz de Deus diretamente. Capítulo 4, a arca vai ser tomada, os filisteus vão atacar. Capítulo aí, morte de Eli e filhos. Capítulo 5 vai falar da arca que vai para os filisteus, vai rodar por ali, vai ter aquelas pestes de ratos, etc. E capítulo 6, capítulo 7, o retorno da arca, a guerra de Samuel com os filisteus. Capítulo 8, Israel pede um rei. Capítulo 9, entra Saul. Vai aparecer a história de Saul, que ele é filho de Quis, que é filho de Abiel, etc. Ele vai procurar a jumenta. Capítulo 10, ele é ungido rei lá em Ramá, né? Ramatá e Zofim. Depois ele é escolhido por sorteio em Mispa. Foi a primeira guerra de Saul contra os amonitas, capítulo 11. Capítulo 12, Samuel renuncia o cargo. Capítulo 13, a segunda guerra de Saul contra os filisteus. Saul aí extrapola, né, o ofício dele, ele usurpa o cargo de sacerdócio, pratica o sacrifício, coisa que ele não podia fazer, oferece o holocausto. Depois tem o capítulo 14, Jonas ataca os filisteus, Saul vai junto. E o capítulo 15, na batalha contra Amaleque, a rejeição de Saul. Deus desanima com Saul e ele já perdeu bastante soldados. E ele vai lá e derrota os amalequitas, faz até uma placa comemorativa, passa no Carmelo, faz um monumento, etc. O capítulo 16 já começa a história de Davi. E aí vai adiante a guerra entre Davi e Saul, até o capítulo 31, quando é a morte de Saul. Ficamos por aqui com a introdução, fica na paz, tchau, tchau.